Boa noite aos irmãos, é bom ver vocês, mesmo à distância. Ah, estão me ouvindo direitinho aí? Tudo certinho? Então vamos lá, né? Graças a Deus. Bom ver vocês, viu? E poder juntos compartilhar a palavra de Deus, para mim é uma alegria, um privilégio. Obrigado a Osana pelo convite, a Leonilson também, a liderança da Igreja de Santa Luzia. A gente aqui no Zé Maria, a gente ainda não está fazendo as transmissões dessa forma, apenas a escola sabatina. Inclusive, a gente teve o privilégio de ter alguns de vocês em algumas escolas sabatinas que nós fizemos aqui, mas o culto em si a gente ainda não iniciou por essa forma, não. Mas é uma maneira boa, né, agradável de poder rever os irmãos, de poder compartilhar juntos a palavra de Deus e a nossa esperança. Gostaria de fazer uma oração nesse instante, convidar vocês a orarmos. E aí a gente faz uma reflexão breve na palavra de Deus, tá bom? Oremos. Agradável Deus, amoroso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo cuidado paternal que o Senhor tem tido conosco. Mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a essa pandemia, nós sentimos o teu cuidado, sentimos o teu amor e suplicamos que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, especialmente aqueles que estão passando por provações, por dificuldades, por lutas, que o Senhor faça nascer no nosso coração e renascer a esperança e a certeza da tua presença, que os teus sonhos sejam os nossos sonhos, é o nosso desejo e oração em nome de Jesus, amém. Amém? Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 13. A voz está direitinho aí, não está falhando não, né? Leonilson, tudo certinho, né? Vamos lá. Números, capítulo 13. Muito bem, obrigado aí, Celso, Leonilson, pelo toque aí. Capítulo 13, verso 1 e 2. O tema da nossa mensagem, reflexão, que a gente imaginou aqui, é justamente sobre o sonho de Deus para o seu povo. Deus, ele tem um sonho, e o sonho dele é especial para cada um de nós. Não importam as circunstâncias, não importa se estamos passando por momentos de triunfo, de vitórias, ou se estamos passando por momentos de lutas. Deus ainda assim tem projetos e sonhos para cada um de nós. E louvado e engrandecido seja o nome de Deus por isso. Abramos a Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, que nos conta um pouquinho da história do povo de Deus, o povo de Israel, quando estava ali no limiar de conquistar a terra tão sonhada, a terra prometida. Vejam o que diz aqui no verso 1 e verso 2. Abriram aí? Vou ler e vocês acompanham na Bíblia de vocês, tá? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. A partir agora do verso 17 até o verso 23, a história continua da seguinte forma. Verso 17 em diante. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. E qual é a terra que habita, se é boa ou má. E que tais são as cidades que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Verso 20 agora. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há nelas matas ou não. Tende bom ânimo e trazei o fruto dessa terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 21. Assim subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai,
Filhos de Anak, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Verso 23 diz que depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide, cujo cacho de uvas o trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. A gente inicia por aqui a nossa reflexão da seguinte forma: o povo de Israel estava ali tentando já há algum tempo lutando para conquistar a terra tão sonhada, a terra prometida. Moisés já tinha passado por diversas situações junto com aquele povo, algumas situações bem difíceis. Alguns já tinham ficado pelo caminho do deserto, alguns não tinham persistido na luta, alguns tinham até desistido, outros tinham morrido na estrada, no caminho. Havia ali quase um período longo de tempo onde eles vagueavam pelo deserto, lutavam no deserto. E a gente começa, ao ler essa história, a gente começa a pensar, irmãos, que todos nós, de alguma forma, passamos e temos que passar por algumas provações. As provações, elas têm uma utilidade espiritual na vida da gente. Elas nos levam a perceber que nós sozinhos não podemos avançar, nós precisamos e dependemos da ação de Deus na nossa vida. O povo de Israel tinha passado por diversas situações, mas ainda assim, conhecendo toda a história, nós percebemos que era um povo o quê? Rebelde. Nessa história bíblica de hoje, a gente percebe o seguinte: eles estavam no limiar de uma terra. Mas o interessante aqui, que me chama a atenção, é que essa terra era uma terra que exigia, para que eles conquistassem, exigia esforço, união, exigia, sobretudo, dependência de Deus. Eles estavam ali próximos a subir um monte, subir uma montanha. E interessante que as montanhas são colocadas na vida da gente como desafios, desafios que nós temos. E talvez você possa parar e, nesse primeiro momento, refletir: que montanha tem se apresentado na sua vida? Será que as doenças, será que esse momento que estamos vivendo não seriam também montanhas que precisamos avançar e tentar então escalar essas montanhas? Todas as vezes que eu lembro de montanha, que eu falo de montanha, eu me recordo de uma viagem que fizemos recentemente, até com alguns de vocês aqui de Santa Luzia, mas o nosso grupo era o grupo de desbravadores, eram os meninos menores, e tinha esse grupo maior, que eram os adultos que estavam ali encarregados por Celso e pela esposa dele, estavam ali, Lucineide, né? Estavam juntos ali coordenando esse grupo. E foi uma viagem fantástica, né? Não sei se vocês vão recordar aí, Celso foi um dos guerreiros que subia, descia ali na Serra da Fumaça, e a gente percebia que como é difícil, como é duro muitas vezes subir um monte, como exige esforço, mas sobretudo como exige dependência de Deus e união entre os irmãos. Porque ali ficou claro para a gente que a união, principalmente para o Clube de Desbravadores, foi essencial para que todos nós chegássemos bem ali em cima, né? Eu quero passar para vocês aqui, para a gente refletir um pouco sobre as dificuldades de subir a montanha, um pequeno vídeo eu separei aqui, para que vocês reflitam um pouquinho que tipo de dificuldades vocês têm enfrentado, viu? Vou passar aqui esse vídeo para que vocês, então, junto comigo, reflitam e analisem, tá? Ok, vou soltar o vídeo aqui. Dá todo mundo vendo direitinho aí? Onde é o topo da montanha? Percebam aí uma ursa, seu filhotezinho. E a pergunta é: aonde você quer chegar? O que você consegue suportar para chegar no topo? Porque muitas vezes você pensa em desistir. Ou por quem você não vai desistir? Porque você não vai desistir enquanto todos estão ali dizendo que você não consegue, que você não vai atingir o objetivo. Talvez você mesmo sinta-se com medo, você não tenha todas as respostas, talvez você se sinta ali exaustado, sinta dor, porque subir a monte
muitas vezes exige esforço, cansaço também, frustração, muitas vezes tentar subir a montanha, a gente se sente sozinho em alguns momentos, sente medo, acha que não vai conseguir. Afinal de contas, quantas vezes a gente tenta muitas coisas e não consegue, né? E a gente cai, e cai feio, e a gente cai bem no fundo. A gente acha às vezes que não vai mais conseguir voltar. E a gente acha, de verdade a gente não acha aonde vai parar. Mas sabe o que a gente aprende nessa lição? É que em Cristo, em Deus, nós temos esperança. A esperança nos motiva e nos faz dizer que nós podemos ir além. Nós podemos avançar se tivermos colocando a nossa confiança no lugar certo. Nós podemos fazer da nossa história a melhor história, se simplesmente colocar a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Por isso, não perca a sua esperança. Não deixe que a doença, que o medo o impeça de avançar, mas viva a missão que Deus te deu intensamente. Use todas as opções que Ele te passou, que Ele te dá, todas as oportunidades. Se torne um cristão imparável, um cristão que tem esperança na veia, no coração. E assim, se você viver dessa forma, você vai chegar lá no topo. Você vai alcançar o monte. Você vai viver uma vida extraordinária que Deus prometeu para você e para todo aquele que nele crê. Amém? Vou fechar aqui para a gente dar continuidade aqui à reflexão. Perceba, então, que nesse relato que nós lemos do povo de Israel, nós encontramos aqui algumas dificuldades que eles tiveram. Mas nós encontramos também algumas coisas preciosas que eles encontraram. Nós vimos aqui no texto bíblico que, ao encontrarem um cacho de uva, tiveram que ser 2 homens para carregar, de tão grande que era esse cacho de uva. Era uma terra, realmente, a terra prometida era algo extraordinário, algo que Deus tinha preparado para aquele povo de forma extraordinária. Mas nem sempre na vida a gente consegue alcançar todas as coisas que nós almejamos. E para alcançar, muitas vezes, a gente precisa passar por algumas lutas. Aqui, esse povo não foi diferente. Eu vou continuar a leitura aqui, eu peço que vocês continuem comigo, ainda no capítulo 13, agora a partir do verso 25, o texto bíblico diz assim, ó, ao cabo de 40 dias. Não foi um dia, nem uma semana, nem apenas um mês, mas foram 40 dias que eles estavam a espiar aquela terra, passear por ela, olhar, observar todas as coisas. E o verso 25 diz que ao cabo de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. Eles caminharam, vieram até Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto, de Parã e Cádiz, e deram-lhe de conta do que eles tinham visto ali, a eles e a toda a congregação, e mostraram então aquele cacho de uva, o fruto daquela terra. Verso 27 diz que relataram a Moisés e disseram assim, ó, nós fomos lá à terra que você pediu, e verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Aí mostraram então o fruto daquela terra. Verso 28 diz que o povo, eles falaram, relatando a Moisés e à congregação, o povo, porém, que habita nessa terra é um povo poderoso, as suas cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, verso 30 diz, então fez calar Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui surge a figura inusitada de Caleb, né? Uma figura brilhante desse homem de Deus. Alguém que acreditava que em meio às dificuldades ele poderia sim avançar. Ele diz, então vamos, foi Deus que prometeu.
É possível subir a montanha. É possível, sim, passar pelas dificuldades da vida se estivermos confiados na direção de Deus. Acho que a mensagem que fica para a gente de uma forma muito clara nesse verso de Caleb é que, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam as montanhas, certamente prevaleceremos se simplesmente confiarmos na direção de Deus. E isso deve ser algo que tem que estar enraizado na nossa vida. Alguns, infelizmente, desanimam, outros tentam desistir, como a gente viu nessa exemplificação do ursinho. Nós precisamos avançar, nós precisamos acreditar que Deus tem prometido algo precioso. Ele não prometeu que não teríamos lutas, ele não prometeu que não teríamos dificuldades, mas ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a promessa de Jesus para cada um de nós. Não importa se estamos passando por grandes provações, o importante de fato é estarmos alicerçados no poder e na graça do bom Deus. Avançando aqui no texto, nós encontramos que o primeiro relato, então, a posição de Caleb e Josué foi uma posição otimista. Eles acreditavam realmente que era possível vencer. Mas veja o que foi que disse esses outros espias e qual tipo de relatório eles passaram para o povo. A partir do verso 31, a gente encontra a seguinte expressão: porém, os homens que estavam com eles, né, tinham subido junto com eles, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Perceba que, diferente de Caleb, aqueles outros espias olharam para as dificuldades, olharam para os problemas e disseram: não dá não, a gente não vai conseguir não, é mais forte do que nós. Sabe, irmãos, uma das aplicações que a gente pode tirar daqui é que, muitas vezes, as provas são duras na vida cristã. Na vida como um todo, são duras as provas. As montanhas são, muitas vezes, a nossos olhos, intransponíveis. Se simplesmente nós pegássemos ali um pequeno grupo ali, né, Celso, de desbravadores para subir aquele monte, talvez a gente não consegue, não. Mas a gente aprende aqui que o povo de Deus, ele é um povo forte, não por si mesmo, mas porque tem um Deus poderoso. E a união da igreja, a união dos irmãos, embora nós podemos estar ali juntos na igreja cultuando a Deus como gostaríamos, louvando a Deus como gostaríamos, mas nós temos, graças a Deus, essa oportunidade de, pela tecnologia, conversar uns com os outros, refletir na palavra de Deus, e precisamos manter a nossa fé viva, precisamos manter a nossa confiança em Deus. Veja que no verso 31, esses homens disseram: nós não poderemos. E eles ainda falaram mais coisas. No verso 32 diz que eles começaram a relatar os problemas dali. Diante dos filhos de Israel, eles infamaram, diz o verso 32, infamaram a terra que haviam espiado. Eles eram ali: realmente não dá para a gente. E aí veja o que eles disseram: a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra que devora os seus moradores. E o povo, e todo o povo que vimos, são homens de grande estatura, são gigantes, são homens fortes. Veja o verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como que? Gafanhotos. E também o éramos aos seus próprios olhos. As dificuldades que eles enxergaram os privaram de acreditar que era possível. Às vezes, irmãos, a gente passa por lutas, sim, por dificuldades, sim, mas essas dificuldades não podem nos deixar ou nos privar de acreditar. Talvez alguns de nós sejamos pegos pelo pessimismo da demora, achando que muitas vezes Cristo está demorando a voltar e que, quem sabe, a palavra, a promessa não vai se cumprir. Talvez, como alguns na época de Pedro, a gente diga: mas o Senhor tarda, né? O Senhor não vem. E Pedro, de forma muito enfática, disse: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam. Alguns julgavam dessa forma. E às vezes hoje, em nossos dias, alguns julgam: será que o Senhor vem mesmo? Será que a promessa de Deus vai se cumprir mesmo? Mas como Caleb e Josué, nós precisamos acreditar. Nós precisamos
sonhar o sonho de Deus. Nós precisamos avançar. Assim como no passado Deus sonhava a melhor terra para o seu povo, ainda hoje ele sonha. Ele sonha o melhor para mim, o melhor para você. Deus, ele sonha em te dar uma terra renovada, uma terra refeita, onde não haverá ali mais luta, nem coronavírus, nem nenhum tipo de vírus, nem doenças, onde haverá paz, onde haverá alegria, onde reinará para sempre o júbilo da alegria, da paz, da presença do Senhor. Só contextualizando um pouco para vocês, diz que Hebron, aqui é o centro da história, nos mostra que Caleb e Josué verificaram naquela terra uma montanha. A montanha estava justamente ali nas encostas de uma cidade chamada, numa região chamada de Hebron, uma região ali montanhosa na Judéia. Essa cidade era uma cidade chamada de, antes de ser Hebron, ela era chamada de Kiriat Arba. Ela era localizada nas montanhas de Judá. E atualmente, essa cidade, ela está na Palestina da Cisjordânia. Hoje ela é a maior cidade da Cisjordânia e a segunda maior dos territórios palestinos ali após Gaza, né? Hoje a cidade mesmo de Hebron, atualmente ela conta com mais de 200 mil habitantes e entre 500 a 850 colonos ali judeus fazem parte da cidade de Hebron. Ainda no contexto da história e no contexto da cidade, diz que hoje a cidade de Hebron está, como é uma cidade histórica, ali na Judéia, ela é considerada uma cidade, uma região sagrada pelos judeus e pelos muçulmanos também, e também pelos cristãos. Por quê? Porque ela está associada a Abraão. Interessante, né? Ali a cidade inclui um local tradicional onde alguns patriarcas foram enterrados. Ali tem um túmulo dos patriarcas. E foi justamente ali que Sara, né, morreu e foi enterrada aos 127 anos, né, conforme alguns historiadores e estudiosos. Agora, no ano de 2017, o Centro Histórico de Hebron foi declarado como Patrimônio Mundial da Unesco. Interessante. E declarado como um território palestino, né, para fins da lista ali do órgão. Só mais uma consideração em relação a essa cidade, é que junto com ela, ali está algumas montanhas, né? E ela fica a cerca de 930 metros acima do nível do mar. A província de Hebron é a maior província da Palestina. A província, não a cidade, mas a província tem cerca de mais de 600 mil habitantes. Hebron é um centro de comércio na Cisjordânia, gerando cerca de 1/3 do PIB, do Produto Interno Bruto ali da região. E possui uma reputação local onde suas uvas, e é esse ponto que eu gostaria de tratar e relevar com vocês aqui, porque ainda hoje as uvas, os figos, o calcário é relevante ali na cidade de Hebron. Ali também tem uma universidade, a Universidade de Hebron e a Universidade Policlínica da Palestina se encontra lá em Hebron. Por que eu estou dizendo tudo isso a vocês? Porque logo aqui, eu queria que vocês abrissem também no livro de Josué, logo aqui no livro de Josué, no capítulo 14, nós encontramos que após cerca de 45 anos depois, olha o que aconteceu aqui. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. É interessante mostrar que naquela direção, no projeto de Deus para o seu povo, veja o que aconteceu. Depois de cerca de 40 anos, eles chegaram ali naquela terra prometida, depois de várias lutas e desafios. O verso 6 do capítulo 14, eu vou ler com vocês aqui, até o verso 13, diz assim, ó: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, perceba essa expressão. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse:
Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Falando daquele episódio que a gente leu lá. E diz o seguinte: tinha eu 40 anos, disse Caleb, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhes relatei como estava no meu coração. Lembra que ele disse: vamos, subamos, que o Senhor prometeu? Verso 8: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Verso 10: eis que o Senhor, eis agora, o Senhor me conservou em vida, disse Caleb, como prometeu. 45 anos há, 45 anos depois que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando Israel no deserto, e agora sou eu. Ele agora tinha quantos anos? 85 anos. Mas veja o que interessante, verso 11: estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda é agora para o combate, tanto para sair dele como para voltar. Verso 12: agora, pois, dá-me este monte, monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os Enaquins, os grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo. 45 anos depois, ele disse: o Senhor será comigo para os desapossar, como prometeu. Sabe, irmãos, o que eu penso quando eu leio esse texto é que às vezes a gente manifesta uma fé, às vezes dependente de circunstâncias. Ou quando a gente não vê as coisas acontecendo, a gente começa a desanimar. Mas percebam a reação de Caleb. Não foi um ano, não foi 2 anos, mas 45 anos acreditando nessa promessa. 45 anos. E chama a atenção vários fatores aqui nesse personagem, né? Além da força, do vigor, da disposição. Eu pergunto a você, será que nós temos tido na nossa caminhada cristã essa mesma disposição em acreditar nos sonhos de Deus para nós? Ou será que as circunstâncias têm nos feito, quem sabe, desanimar? Lembre-se de que o sonho de Deus é sempre melhor. E também, além de ser melhor, é mais seguro do que os nossos. Às vezes a gente faz planos, tem algumas metas, mas os sonhos e os planos de Deus são maiores, são melhores e mais seguros para nós. Nós precisamos confiar no Senhor. Para a gente já ir quase finalizando essa reflexão, eu vou convidá-los ainda a abrir ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Olha o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 8, tá? Nesse aspecto da promessa de Deus para nós. Aqui, Romanos capítulo 8, verso 18. Vou abrir aqui para a gente já ir quase chegando ao fim da reflexão. Romanos capítulo 8, isso mesmo, verso 18. Os irmãos acharam aí? E diz assim para a gente, ó. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que se Caleb tivesse apenas se prendido ao presente, ele não teria alcançado o sonho de Deus para ele. E aí eu faço a mesma aplicação para nós. Paulo está dizendo aqui para a gente, irmãos, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com os sonhos de Deus para a tua vida e para a minha vida. Nós podemos e devemos confiar. Deus está na direção dos seus dias, dos seus passos, dos seus sonhos, da sua família, dos seus filhos. Talvez a gente pense em alguns momentos que não fizemos o melhor para os nossos filhos. Talvez a gente pense no momento que, quem sabe, eles não estão seguindo os sonhos que a gente tinha para eles.
Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui, nesse texto de uma forma especial, é que os sofrimentos de agora, do presente, não podem ser comparados com o que Deus tem preparado para a gente no futuro. Então, não deixe de orar para os seus filhos, não deixe de orar para os seus amigos, não deixe de orar para os seus parentes, porque Deus tem preparado coisas grandiosas para nós. Nós precisamos apenas confiar. Ainda nesse mesmo capítulo, veja o que Paulo diz aqui no verso 28, tá? Ele diz assim, verso 28 e verso 31. O 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 31 agora diz: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os filhos de Deus, contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Verso 35. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, as doenças? E para a gente concluir aqui, os versos 37 a 39 diz assim, ó, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, diz o apóstolo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os sonhos de Deus para nós, meus irmãos, é maior. A Bíblia chega a dizer que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos apenas confiar. Espero que você tenha compreendido um pouco qual é o sonho de Deus para a tua vida. Ele deseja te levar a uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Ali não haverá mais doenças, nem vírus, não haverá mais lutas, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Por mais que as doenças hoje nos assustem, por mais que os vírus tentem nos abalar, Deus ele está no comando e ele está nos chamando, sabe para quê? Em meio a tudo isso, ele está nos chamando para o despertamento. Ele está nos chamando para que nós possamos enxergar a nossa condição e passar então a depender mais dele. Precisamos enxergar nesses dias difíceis a oportunidade que Deus tem nos dado de nos consagrar mais a ele. Ellen White chega a dizer que no momento da dor, da provação, esse momento é um convite de Deus para orarmos mais. É um convite de Deus à oração. Então, se você estiver passando por muita dificuldade, se você estiver passando por alguma luta que para você é intransponível, alguma montanha que você acha que não dá, porque os obstáculos são maiores do que o que você pode, alcançar, lembre-se da promessa de Deus para você. Todas as coisas são possíveis, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que crê no Senhor já é vitorioso. Lembre-se de que Deus tem um sonho para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para os teus amigos. Deus deseja levar o sonho de Deus de forma bem especial para mim e para você, é que ele deseja nos levar para o céu. A Canaã prometida já está preparada, está apenas aguardando a nossa chegada, onde ali sim não haverá mais lutas a seguir. Você precisa apenas confiar na direção de Deus. Veja que Caleb demorou alguns anos, não foi? Mas ainda assim ele alcançou. Alcançou com vigor, com o mesmo vigor de antes. Nós precisamos lutar para permanecer com o mesmo vigor de fé, de confiança na direção de Deus. Para encerrar, eu vou pedir a Osana para cantar uma música, e essa música fala justamente o seguinte,
eu não sabia que existe alguém que me ama não pelo que eu sou, mas já me amava antes mesmo de eu nascer. Já sonhava em me fazer feliz. Na escuridão, vejo a sua luz, e da tempestade me livrou. Se um dia eu vier a chegar, distante a caminhar, sei que ainda vou ouvi-lo dizer: não desista, pois eu quero te erguer. Eu conheço as tuas tristezas, quero te dar algo melhor. Os meus sonhos são maiores que os seus. Passo para a Osana e logo após a gente finaliza com a oração. Que Deus abençoe a cada um de vocês. De fato, os sonhos de Deus sejam concretizados na vida de cada um de nós. Em meu viver não se encontra razão para ser infeliz. Sempre
Amém, louvado seja Deus. Agradecer a Leonil e seus demais irmãos também estão aqui. Também dizer que aqui alguns irmãos da nossa igrejinha de Zé Maria, né? É bom ver também aqui Francisco. Eu não sei se Raimundo é Raimundo de Cleidmar que está aqui, mas se for também, seja bem-vindo aqui, Raimundo, na Igreja Santa Luzia, viu? Aqui é uma família só. Deus abençoe a cada um de nós. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com todos nós. Pedimos que o Senhor nos conceda a mesma confiança, a mesma disposição que concedeu a Caleb. Que possamos, Senhor, enfrentar as lutas e as montanhas que temos na vida, na certeza de que já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, nos protege dos males, nos protege desse vírus que tem assolado muitas vidas. Que o Senhor nos conceda, como igreja, como teu povo, a proteção do teu Espírito e nos ajude a sermos perseverantes na fé, sabedores de que o sonho do Senhor é nos levar para uma terra onde não haverá mais luta, nem pranto, nem dor, mas ali estaremos seguros na tua presença. Abençoa a igreja de Santa Luzia, também a igreja de Zé Maria e a igreja de uma forma mundial. Abençoa cada um dos teus pequenos, abençoa cada um dos nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, seja com todos o teu povo. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.